Nós vamos agora começar a nossa mesa de perguntas. Então, eu gostaria de chamar novamente o Fábio, da OABB, e convidar a Laís Fleury, coordenadora do projeto Criança e Natureza, para ser a mediadora. Bom, vamos lá, então, começar a responder, né? Tem algumas perguntas aqui já. Vou começar com você, então, Fábio. Eu acho que, primeiro, falta um pouco a gente contextualizar, não sei se ficou tão claro, assim, como que é o teu trabalho, né? Que você praticamente é um educador de atividades em áreas remotas, que você fica 30, 60, 90 dias em áreas muito distantes, né, dos centros urbanos, e você conduz, então, um grupo de jovens, adolescentes, e fica todo esse tempo, 30, 90 dias, em contato direto com a natureza, né, tendo a natureza como sala de aula, tal. E então a primeira coisa que a gente queria te perguntar é, hoje a gente percebe assim que muitos jovens que vão nessas expedições, né, eles têm mesmo esse transtorno de déficit de atenção, que inclusive é um dos motivos que as famílias encaminham, né? Aí eu queria que você respondesse para a gente, assim, como que você enxerga, assim, esses adolescentes, ou esses jovens que têm essa questão, esse déficit de atenção, como que eles lidam, né, na expedição, se você vê alguma melhora? Em termos de dados, todo o grupo que a gente recebe vem com uma ficha médica, então tem lá, tá, desse grupo, esses 4 têm déficit de atenção. De novo, é um número empírico, mas eu diria que para cada 10, 15 que vem diagnosticado com déficit de atenção, a gente vê que 1 tem. Porque, na prática, assim, tem gente que é difícil. Passa aquele copo d'água para mim, de lá para cá distraiu, não acontece, mas eu, pela minha experiência empírica, tenho uma inflação de diagnóstico disso muito grande, né? E o que a gente vê é que essas pessoas, a partir do momento que elas estão, as que para nós não têm déficit de atenção, a partir do momento que elas estão envolvidas com alguma coisa que lhes interessa e que os parâmetros de objetivos e tempos são claros, elas vão desenvolvendo um jeito de trabalhar dentro disso que não se nota, por exemplo, falhas ou lacunas associadas a déficit de atenção. Tá ótimo. Agora a pergunta para o Pedro. Se você acha que depois desse intercâmbio, né, depois desse contato que você teve com os meninos da Amazônia, se mudou, assim, se ressignificou o teu olhar em relação à natureza aqui em São Paulo? Então, eu acho que com essa experiência eu vi que eles valorizam muito o que eles têm, que eles falam é um dos assuntos principais, e eu comecei a olhar de outro jeito, valorizar mais, não deixar passar como uma coisa qualquer, e começar a aproveitar mais esses lugares. E você, Júlia? Eu tive a oportunidade de trocar com dois estados muito distantes, e eu acho que, principalmente no trabalho do meio ambiente, onde a gente saiu pela Vila Madalena, vendo e entrevistando as pessoas, perguntando sobre o cotidiano delas, deu uma mudada na minha percepção, tanto do nosso meio ambiente quanto do deles. Porque, meio como fala no vídeo, a gente tem um preconceito formado. E recebendo o trabalho deles, a gente destrói esse preconceito. E vendo a nossa natureza, a gente também destrói um pouco do preconceito de que São Paulo é aquela cidade cinza e chata. Que as pessoas que moram aqui acham um pouco disso também. Fábio, agora para você de novo. A gente reconhece aqui que é muito comum, por exemplo, quando as crianças vão para a natureza, que a primeira reação que a gente tem é falar: não, cuidado, não corre, senão você vai machucar, não sobe na árvore, senão você vai cair. Aí eu queria que você contasse para a gente como que é essa relação de risco, né, nesse mundo real, como você disse, onde, por exemplo, tem essas expedições, por exemplo, lá no Alasca, que a gente viaja em terras de urso, né, que são riscos reais, assim. Então, como que vocês lidam com isso?
Começar contando um pouquinho uma história de um documentário que eu vi da ABC australiana, que eu achei muito bom e me ajudou muito a trabalhar essa questão. São os caminhos neurais que se desenvolvem com jovens sendo expostos a riscos. E isso, ou eles desenvolvem esses caminhos ou não. E que isso é a cultura australiana, inglesa, durante um período eles estavam nesse negócio de acobertar mesmo, proteger de tudo. Então, os caminhos neurais não se desenvolviam quando eu era jovem e, a partir do momento que tinha 18 anos, tirava a carta, acesso à bebida, à droga, aí se desenvolviam, ou seja, com consequências muito piores, né? Então, eu acho que isso aí me ajudou a falar, não, exponha ao risco. Obviamente que assim, exponha ao risco de uma maneira assim, olha, se for cair, olha, não, ali se cair tudo bem, né? Mas vamos focar o seguinte, olha, para subir ali, primeiro você tem que mostrar para mim que você consegue subir num degrau mais baixo, vamos lá? Ou falta técnica, ou pô, não está conseguindo, alguém ajuda. Então você vai construindo, identifica o obstáculo, identifica a consequência do perigo, se é aceitável, os ajuda a suceder no obstáculo. Só que não é aquela coisa, não adianta querer prevenir tudo. Alguma coisa tem que ser aceita, mas, obviamente, os que são inaceitáveis, por exemplo, cruzar um rio onde a pessoa não vai conseguir cruzar e vai ser levada pela correnteza. Olha, esse não, vamos fazer outra coisa, porque, de novo, aquela coisa, tem muito que é muito fácil trabalhar com pessoas que, assim, nesse tipo de programa, são os mais tímidos, para a gente influenciar, tentar estimular, vai, consegue e tal, mas a grande dificuldade é lidar com os atirados de maneira que você não os feche. Falei, não, vamos ser atirados, beleza, então, o Fábio está com dificuldade, vamos lá, você ajuda ele, você está a fim de subir naquela, ajuda ele a subir na mais baixa, e por aí vai. Então, em resumo, eu acho que ao lidar com riscos de maneira real, isso, assim, às vezes é lidar com consequência, mas uma consequência que a gente controla a intensidade, ajuda elas a desenvolver o negócio da tomada de decisão, né? Quais eu quero, não quero, e explorar um pouco. Você está com medo de fazer por causa de alguma experiência ou por causa de ansiedade ou de imaginação? Tá bom. E, às vezes, até fazendo exercício, qual que é a pior coisa que pode te acontecer se você dormir na barraca? Eu vou ficar com frio, eu vou sentir saudades. Tudo bem, se ficar com frio, a gente põe cobertor de saudade, e por aí vai. Então, eu acho que é explorar, né? Explorar alguns medos e alguns desviar. E que tipo de transferência, por exemplo, essas crianças, esses adolescentes, que eles têm essa experiência de passar, né, 30 dias acampando num lugar remoto, que tipo de valores ou comportamentos que ele abstraem, que eles conseguem aplicar no dia a dia deles quando eles voltam para São Paulo, por exemplo, numa cidade grande? Em vez de falar, algumas coisas que já me disseram, participantes já me disseram. A primeira delas é que, nossa, eu não preciso de nada do que eu achava que precisava para estar bem. Essa é uma das coisas. A outra coisa eu consigo consertar as coisas que eu tenho. A outra coisa é a alegria de estar se desenvolvendo como autossuficiente, que não é alguém sempre de babá, guiando, alguma coisa assim. E uma outra coisa é começar a entender um pouco mais essa questão de que, olha, eu não sou o centro do mundo, eu não controlo se vai chover ou não. É uma coisa que é uma vivência, difícil até ser muito analítico assim, mas é uma coisa que quem faz atividade na natureza tem que confrontar isso. Você não é o centro do mundo, você só influencia o resultado das coisas se você agir direito. Então, é uma coisa um pouco estratégica, assim, e o nosso trabalho é muito tentar identificar com as pessoas, tá, o que você quer, o que é direito para você, o que é as coisas darem certo, assim, assado, tá bom, então como que a gente vai fazer? E aí eu acho que a principal palavra seria empoderamento, né? A pessoa vai realizando o que ela pode fazer, mesmo sem controlar o mundo ou o resultado. Rocio, é que a gente está aqui, na verdade, com estudantes só de São Paulo. Conta um pouco o que vocês enxergam assim, de resultados em relação aos meninos da Amazônia. Assim, como é que essa experiência, esse contato, né, aqui com os meninos de São Paulo, sob a leitura da natureza, como é que eles saem dessa experiência desse intercâmbio? Então, eles ficam
primeiro, vamos falar de uma Amazônia que está ainda um pouco preservada, onde os meninos, que tem muitas Amazônias, né? A gente fala de Amazônia, tem Amazônia em Rondônia, por exemplo, onde a Júlia trocou, mesmo na área rural de Macapá já não tem mais árvore, né? Acabou. Mas os meninos em Barcelos, por exemplo, que ainda têm uma vida ribeirinha, muito próxima com a natureza, eles ficam muito chocados ao perceber que, porque é muito forte nas cartas, nos trabalhos de São Paulo, essa realidade dos meninos dizerem que eles vivem presos, que eles estão sempre com o cinto de segurança, ou que a grade da escola, ou que a grade do apartamento, ou que não pode sair na rua porque tem muito carro, porque é muito rápido, porque senão morre atropelado. Então, não é nem de propósito, mas vira tem um tom muito comum, que é, até quando a gente lê as cartas, a gente fica até meio triste, a gente fala, nossa, coitados, né? Por um lado, claro que eles relatam que adoram comer não sei das quantas, sair com os amigos, jogar, brincar, se divertir, tem todo esse lado da infância, mas esse aspecto da natureza, da falta da natureza em São Paulo, fica muito nítido. Eles falam que para ir para a natureza tem que ir para a praia, tem que ir para parque e tal. Então, os meninos da Amazônia, primeiro, eles ficam surpresos, né? Porque, como lá tem ainda, em alguns desses lugares, por exemplo, Barcelos, a natureza ainda é abundante, e eles acham que não... Assim, tanto é que eles acham que não faz diferença jogar os lixos no rio, né? Porque a chuva leva, vai sempre se renovando. A natureza ainda é muito intensa. Então, por isso que eu falo, acho que é um alerta para eles. Tem um despertar de consciência deles lá muito interessante. Como assim um rio morre? Esse diálogo é muito frequente entre São Paulo e comunidades ribeirinhas, a questão do rio. O rio é o que mais aparece. Então, é o Rio Pinheiros. Eu lembro os meninos de uma escola que fizeram um mapa do Rio Pinheiros para mostrar, super bonito, faz anos isso, e escreveram, estão limpando o Rio Pinheiros, os peixes devem voltar em 2011. Isso era em 2008. E, assim, quer dizer, a coisa do rio é muito frequente para os meninos de São Paulo, a ausência do rio, né? Eles estudam na escola, acho que eles vão nos projetos ali do lado, ver que estão tentando limpar o rio, que demora, que nunca... Então, eu acho que, para os meninos da Amazônia, onde ainda tem natureza, tem uma percepção de que a natureza também não é assim tão sólida. Se os homens quiserem, eles conseguem destruir. Tem alguma coisa, alguma ficha que cai. E tem muitas reações. Esses meninos que vivem em áreas desmatadas, muito desmatadas, que daí fica muito quente, a floresta não nasce de novo, os telhados são de zinco, o pessoal... Eles têm já essa busca também. Vamos até a nascente, vamos fazer uma coleta de lixo nos riachos, vamos... Então, acho que tem essa palavra empoderamento, realmente, né? Aparece. Essa palavra também de descobrir que não é o centro do mundo, fica muito para os de São Paulo. Porque eu sou de São Paulo, eu posso falar. A gente, em São Paulo, tem uma pequena tendência a achar que aqui é o centro do mundo, né? Do Brasil, pelo menos. Então, acho que a gente sai um pouco desse lugar de centro do mundo, e acho que os meninos da Amazônia têm, além da vivência de empoderamento, eu acho que tem uma infância, muitas vezes, que fica muito invisível. Então, também tem uma satisfação, tem uma alegria, uma crença muito legal quando eles percebem que a opinião deles é válida, está sendo lida, está sendo vista, e que eles são visíveis, né? Acho que eles gostam muito de perceber que eles têm esse valor para a gente que está aqui, que a gente né, o São Paulo é o máximo na televisão, tal, para eles. Então, Júlia, tem uma pergunta aqui para você. Estou perguntando se você ficou menos consumista ou vaidosa depois dessa experiência. Se você pede para ir na natureza, e entre celular e parque, qual você escolhe? Então, é uma pergunta meio complicada para mim responder. Eu tenho um sítio em Biúna, e a gente vai toda vez por mês. E já teve várias situações em que eu preferia ficar em São Paulo e com amigas minhas para festas ou para o cinema, ou ficar mesmo passeando no shopping. E eu acho que, antes da Vagalume, eu tinha esse olhar assim, de que a natureza era muito fraca aqui em São Paulo e que tinha que ir até Ibiúna para ter esse contato com a natureza. E aí, no meu primeiro trabalho sobre o meio ambiente, eu saí com a minha professora e a gente fez uma volta pela Vila Madalena e descobrimos que a gente foi até a Avenida até o Parque das Corujas, e deu para ver bem
de jeito bem forte de que não era assim. Mas, voltando à pergunta, eu acho que eu continuo do mesmo jeito. Muito bom. Ô, Fábio, então, perguntando aqui para você, qual foi o relato mais emocionante que você já ouviu de um participante depois de uma experiência na natureza? Tem dois que me vêm na cabeça. Um foi um programa da Outward que era metade dos participantes bolsistas de baixa renda e metade de famílias estavam bancando o restante do programa, né? E aí essas duas meninas de 14 anos brincavam, andavam de mão dada. Aí essa menina loiríssima do jardim fala: nossa, eu descobri que a gente é igualzinha. Né? Com as amigas de favela. Foi bem bacana, pela espontaneidade das brincadeiras, e realmente são pessoas sem as cascas sociais que a gente põe. Beleza, tudo certo. E o outro foi um adolescente que começou o programa com ele, assim, não pode celular, né, iPod, essas coisas, começou, escondia um iPod debaixo do gorro, tá, não sei o quê. Bom, para encurtar a história, lá pelas tantas foi pego fazendo essas coisas, aí começou, olha, tem que ajudar os outros a cozinhar, uma barraca, não pode ser sozinho. Bom, depois da terceira conversa, sentei e falei: escuta, por que você está aqui? O que você quer fazer? Não vai dar certo assim, você querer fazer as coisas escondidas, a gente querer te pegar. Por que você está aqui? Falei: eu não gosto de quem que eu sou, eu quero mudar, mas eu não sei como. Falei: tá bom, então vamos perguntar para os outros o que é legal de você, o que não é, aí a coisa prática eu te ensino. E essa pessoa terminou, era uma viagem um curso de 30 dias, uma expedição, terminou fantástico, adorando quem era, se relacionando super bem com todo mundo. Era uma pessoa que queria sair dessa casca estereotípica que a gente fala e não sabia como, achou através dessas experiências concretas. E eu acho que eu queria ressaltar também a parte do social, porque quando você está com um grupo de pessoas num lugar desse, muitas das cascas e distrações saem fora. Tanto faz de onde você é, onde você estuda. O que importa é, e aí, como que a gente vai cozinhar hoje? Né? Você quer ajudar, não quer? Quem que vai lavar a louça? E por aí vai. Eu acho que isso é bem bacana, como nessa dinâmica social as pessoas se simplificam, se encontram também. Aqui para o Vagalume, nem todas as escolas ou jovens possuem oportunidade de intercâmbio fora do Estado. Como potencializar espaços educadores dentro do ambiente urbano? Não sei se eu entendi a pergunta. Fala. Nem todas as escolas ou jovens possuem oportunidade de intercâmbio fora do Estado. Então, como pode potencializar espaços educadores dentro do ambiente urbano? Se não tem oportunidade de sair fora, como é que potencializa isso dentro da cidade? Então, no programa Rede, não necessariamente eles saem fora do Estado, né? Acho que tem muitas experiências aqui que o Criança e Natureza está justamente mapeando, né, de como as pessoas podem ter mais experiências no espaço urbano. No nosso caso, é isso, é um programa de intercâmbio. Os meninos, os de São Paulo, têm que pesquisar a comunidade deles, os da Amazônia. A gente faz uns pares, né, no começo do ano, treina os educadores, tanto da Amazônia quanto de São Paulo, e o resto da comunicação é toda feita à distância, cada um na sua cidade. Inclusive, acho que o Fábio que comentou, não sei, alguém estava falando que uma das coisas interessantes é que é tudo por carta mesmo, né? Eles fazem cartas, vídeos, trabalhos. Então, os meninos fazem e demoram um tempo, às vezes demoram um mês para chegar lá, né, para os de lá lerem e vir a resposta. Enquanto isso, eles vão fazendo outras atividades. E essa coisa do tempo, né, que hoje em dia é tudo muito acelerado, também é super interessante dos meninos. Eles olham para a sua realidade, tem que esperar, nossa, vai lá, mas vai de correio, mas nossa, e realmente demora, porque é na zona rural do município. Então, tem que ter essa calma até que venha a resposta. E a resposta, às vezes, é isso, é uma caixa de artesanato. Lembro, na Escola Sante, chegou da primeira vez, elas tocaram com uma comunidade indígena em Roraima, e mandaram vídeos, tal, e chegou uma caixa que parecia um baú, assim, indígena, todo forrado de palha, cheia de artefatos dentro. Assim, os meninos foram abrindo aquilo como se eles tivessem encontrado um tesouro, né?
Então, essas experiências educativas do programa Rede, no caso, acontecem na sua própria comunidade, sem sair do Estado. E aí o trabalho sobre o meio ambiente, ele pressupõe uma pesquisa dos meninos aqui de São Paulo e lá, cada qual sobre o seu meio ambiente. Então, no caso, ela foi visitar o bairro, enfim, cada um faz uma pesquisa dentro da sua escola. Então, acho que tem muitas maneiras de potencializar, né, a experiência com o meio ambiente dentro da sua própria escola. Uma delas é essa. O intercâmbio ele só facilita né, só é uma desculpa para essa exploração, cada um no seu território mesmo. Fábio, estão perguntando aqui, ao apresentar às crianças a natureza, ou os adolescentes, onde é que fica o equilíbrio entre transmitir as informações, facilitar as trocas e aprendizados, ou simplesmente estimular a alegria ou o encantamento? Boa pergunta. Tentando simplificar, assim, informação o mínimo possível, só para propiciar o bem-estar, por exemplo, se vai acampar, como acampar em bem-estar. E, na verdade, não precisa propiciar o encantamento. O tempo e o ambiente fazem isso. Então, e, de novo, nesses programas que o foco é desenvolvimento da pessoa na natureza, não tem um cunho de conteúdo específico, é muito baseado no relacionamento que está acontecendo das pessoas com a natureza e das pessoas entre si, e das pessoas com as atividades que elas estão fazendo. De certa forma, eu acho que a parte conteúdo, o educador, o facilitador, está pensando nessa parte, como manejo de risco, eu preciso intervir ou não, e para ajudá-los a passar bem, para realmente poder aproveitar, eu preciso intervir com ensinar mais técnica ou conteúdo ou não. E eu acho que a outra coisa é muito, talvez seja mais a linha da pergunta, é quando você tem oportunidades, por exemplo, um pôr de sol, né? Ou alguém que resolve, nossa, praia está uma delícia, vamos nadar? Claro, vamos nadar, né? Olha que pôr de sol maravilhoso. Então, você não ser rígido, você conseguir trabalhar com os momentos que há para ordenhar o que tem de melhor deles. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Acho que a gente já encerrou. Tem várias perguntas. As pessoas estão perguntando bastante sobre os projetos, assim, individualmente, como é que acontece as expedições, mas aí acho que vocês podem, né, a gente vai ter tempo para isso, que agora a gente vai entrar no nosso coffee break, né, para vocês explicarem melhor. Então, queria agradecer muito a presença de vocês. Não sei se vocês querem fazer alguma palavrinha final aí para a gente poder encerrar. Pedro, Júlia. Eu queria dizer que eles me disseram hoje que foi a primeira palestra deles, então estou muito orgulhosa. Palmas para eles. Obrigada, Fábio. Muito obrigado.